Oi, turminha, tudo bem? Segundou e chegou mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos fazer a correção coletiva das páginas que nós vimos até aqui, da página 3 até a página 13. Vamos lá? Então, nosso primeiro slide fala das páginas 13 e 4. A professora trouxe só o início ali, com o título, né, do gênero textual reportagem, que era a Revolução dos Robôs Cuidadores está por vir. Então, lá na número 2, já se repete ali o que a professora falou, que é o título, né? Então, releia o início da reportagem e completa os espaços em branco. Título: A Revolução dos Robôs Cuidadores está por vir. Um futuro de cuidadores robóticos está mais próximo do que podemos imaginar. Essa é a linha fina. Data da publicação, 5 de junho de 2019. O Peter é o autor e o repórter, né? O suporte da publicação, onde foi publicado, no site BBC. Número 3. Qual é o assunto da reportagem? Então, olha lá, o uso da robótica para evitar a solidão dos idosos. Número 4. Assinale as afirmativas corretas a respeito do título e da linha fina. O título está em forma de pergunta, com o objetivo de levar o leitor a uma reflexão sobre o assunto da reportagem. Próximo, a linha fina responde a pergunta do título, né? Um subtítulo. E o último, tanto o título quanto a linha fina visam estabelecer um diálogo com o leitor, tá? Número 5. O trecho da reportagem lido está estruturado em duas partes. A parte 1, que acompanha a linha fina, e a parte 2, que vem logo após o subtítulo Possibilidades Tentadoras. Vamos resumir a informação principal de cada uma dessas partes, tá bom? A linha fina ali, que a professora falou, que se pode ser chamado de subtítulo, tá? Pode, não está errado chamar de subtítulo, tá bom? Até fica melhor para que a gente possa identificar aqui. Então, a primeira parte contextualiza o uso da robótica nos dias atuais, especialmente de cuidadores de robôs. E a parte 2, problemas e soluções no uso de robôs, tá bom? Lembrando que a resposta não precisa ser igual à da professora, porém, deve conter a mesma ideia, né, para estar correta com as palavras de vocês. Vamos para o próximo slide. Próximo slide, exercício número 6, da página 6 também, tá? Então, logo abaixo ali das imagens eu coloco o número da página, tá bom? Então, vamos lá. Releia o primeiro parágrafo da reportagem. Então, vocês vão lá no primeiro parágrafo da reportagem e vão responder a pergunta. São mencionadas 3 obras destinadas ao entretenimento. Que obras são essas? Frank e o Robô, Eu, Robô e os Jetsons. Você conhece alguma dessas obras? Esse aqui vocês deveriam conversar com a família, daí, né? Letra C. Com que objetivo essas obras foram mencionadas? Para contextualizar o assunto e atrair a atenção do leitor. O texto demonstra que esse futuro está próximo, né? Então, foi para dar base no que o assunto tratava, tá bom? E demonstra que esse futuro está próximo, na criação de robôs cuidadores. No título aparece a expressão robôs cuidadores. Qual o significado dessa expressão? São robôs criados para dar assistência aos idosos, lá na letra A, então. Letra B. De acordo com o texto, por que esse tipo de robô é necessário? Devido ao crescimento da população. Então, conforme a população cresce, nós teremos futuramente mais idosos, né? Então, por isso que o texto traz essa necessidade de robôs cuidadores, ou seja, de máquinas que auxiliem nesse cuidado, né, com os mais velhos. Para escrever uma reportagem, jornalistas costumam entrevistar pessoas relacionadas de alguma forma ao assunto tratado no texto, ainda na página 6, tá? Releia esse trecho. Então, ali tem o trechinho. Esses robôs são seguros por natureza devido às propriedades materiais de que são feitos, diz o Helg, né? Sublinhe o trecho que representa a fala de um dos entrevistados. Então, no caso ali, vocês teriam que sublinhar o texto até
feitos, né? Que é a fala dele. Esses robôs são seguros por natureza devido às propriedades materiais de que são feitos. Letra B. Que sinal de pontuação marca o início e o fim dessa fala? Aspas. Aspas marca o início e o fim da fala dele. Pinte de vermelho, letra C, o nome e a ocupação da entrevistada. Então, ali a prof deixou, ó, em vermelho para vocês, o nome e a ocupação. E, por fim, letra D, circule o verbo que identifica de que se trata da fala de outra pessoa. Então, o verbo é diz, tá? A professora circulou para vocês também. Esse próximo slide já traz exercícios da página 7. Por que é comum em reportagens a transcrição da fala de especialistas, né? Qual o efeito de sentido da identificação da profissão do entrevistado? Gente, vocês têm que perceber ali que quando o texto faz essa transcrição da fala de um especialista, é uma estratégia para dar credibilidade, né? Para passar verdade dos fatos, das informações que eles estão passando no texto. Então, por isso, eles trazem, sim, transcrição da fala de especialistas no tema tratado no texto, tá? Nem sempre a fala do entrevistado é reproduzida literalmente no texto, né? Como o entrevistado falou. Então, ali no 10, a gente traz uma outra possibilidade, diferente da página 6, né? Nessa possibilidade, a fala é do jornalista. O jornalista está colocando que o Helg falou dessa forma. Então, na letra A, vocês vão relacionar os trechos. Ó. O trecho original apresenta a fala tal como ocorreu, número 1. Número 2 é o trecho reescrito, que apresenta a fala do entrevistado nas palavras do jornalista, que foi o que a professora falou anteriormente. Então, discurso direto, quando a fala do entrevistado é reproduzida do mesmo jeito como foi dita, lá na página 6, tá? Discurso indireto, quando a fala do entrevistado é reproduzida com palavras do jornalista, como aqui, ó, tá? Na página 7. Letra B. O autor da reportagem optou pelo uso do verbo dizer para indicar a fala do roboticista. Sublinhe os verbos do quadro que poderiam substituir diz, sem comprometer o sentido da frase. Então, com o mesmo sentido, seria explica e afirma, tá? Verbos de elocução, que a professora falou também, na videoaula, que nós trabalhamos essas páginas, né? São aqueles que, para indicar a fala de alguém, expressam atitudes e ações de quem fala. Então, olha ali, devemos buscar ações que ajudem os idosos. Opinou. Não quero mais robôs, desabafou. Exemplos de verbos de locução, então, dizer, falar, comentar, exclamar, afirmar, defender, reclamar, entre outros. Beleza? Próximo slide, nós temos páginas 8 e 9. Então, número 11 da página 8. De acordo com o texto, por que os robôs atuam adequadamente nos laboratórios, mas não na rotina de uma casa? Então, olhem lá, porque eles se adaptam às condições simples de um laboratório, mas não conseguem se adaptar às condições complexas de uma casa, com móveis e bagunça, né? Não conseguem se adaptar à rotina, disposição de móveis, a rotina, enfim, de uma casa, né? Muito mais complexo que o laboratório. A número 12 são respostas pessoais, e nós vamos rever todas essas respostas na volta das nossas aulas. Depois nós temos ali, a professora colocou só um trechinho, tá? Para vocês, do gênero textual reportagem, que a gente trabalhou bastante. Na página 9, nós temos ali formação de palavras com terminação oide. Então, olha lá, brasileiros criam um robô humanoide para atender em restaurantes e hotéis. Qual é o significado de humanoide? É um robô que tem a aparência de um ser humano. A palavra humanoide é formada por humano mais oide. Então, oide significa com a forma de alguma coisa, né? Qual dos robôs a seguir é humanoide? Quem respondeu ali, marcou X no primeiro, acertou. Número 3, complete as frases com terminação, com palavras formadas com a terminação oide. Então, na forma de um elefante é elefantoide. Algo na forma de um planeta, planetoide. Algo na forma de uma esfera, esferoide. Número 4, qual o significado de geoide? Né? Geoide é o nome de um sólido que tem a forma da Terra. E geo significa terra.
Próximo slide, então, nós temos o texto de divulgação científica, Vovô e o videogame. Ele inicia na página 10, vai até a página 11. Depois, na página 11, nós temos a número 2. Qual é o título desse artigo? O título é Vovô e o videogame. Letra A. Esse título despertou o seu interesse pela leitura? Por quê? Essa é uma resposta pessoal, tá bom? No meu caso, despertou interesse, porque eu quis ver qual era a relação, né, de vovô e o videogame. Então, me despertou interesse pela leitura. Letra B. Que expectativa sobre o assunto do texto é criada com o título? Olha lá, a relação de pessoas idosas com as facilidades ou as dificuldades com o uso da tecnologia. Essa é a expectativa sobre o assunto do texto. Letra C. Após a leitura integral do texto, essa expectativa foi confirmada? Justifique sua resposta. Sim ou não, uma resposta pessoal, qualquer uma delas vocês vão justificar a resposta, tá bom? Sim, por quê e não por quê também. Página 12. Qual é o público a que se destina esse texto? O que você considerou para dar essa resposta? Então, aqui nós temos um probleminha que eu vou pontuar que sempre ocorre na sala com vocês, turminha, quando a professora coloca uma pergunta, que são duas perguntas em uma, né? Então, normalmente vocês respondem uma e esquecem a outra. Então, vamos lá. Qual é o público a que se destina esse texto? Ao público infantil. O que você considerou para dar essa resposta? Onde o texto foi publicado, o site da revista Ciência Hoje para as crianças, né? E a primeira frase do texto. Você já viu seu avô jogando videogame? Normalmente a gente liga jogos de videogame às crianças, né? Então, ali nós temos as frases do texto. E no texto, essas frases. Você já viu seu avô jogando videogame? Se você já está pensando em desafiar seus avós no seu game favorito, calma. Nada muito difícil, certo? Já pensou? Elas ajudam a criar uma proximidade entre o leitor e o texto e deixam o texto mais atrativo, pois estabelecem um diálogo com o leitor. Quando você cria uma intimidade com alguém, você se torna mais próximo dessa pessoa. É assim que vocês fazem com os amiguinhos, não é? Então, dessa forma, como o autor colocou, ele tentou criar essa proximidade com vocês, tá? Para deixar o texto mais atrativo. Número 5, releia o segundo parágrafo do texto. Lá no segundo parágrafo do texto, qual é o recurso utilizado para manter a atenção do leitor? Então, lá no segundo parágrafo do texto é aquele que fala: se você já está pensando em desafiar seus avós no seu game favorito, calma. Então, qual é o recurso? O diálogo direto com o leitor. Essa proximidade que a prof falou, tá bom? Letra B. Nesse segundo parágrafo, o autor imagina uma expectativa do leitor e quebra essa expectativa. Explique como isso acontece. Primeiro, o leitor cria a expectativa de que ajuda o idoso quando joga qualquer jogo de videogame, né? No título a gente imagina isso, vovô e o videogame. Mas o autor alerta que há um jogo específico, então ele faz essa quebra de expectativa, certo? Na página 13, nós temos ali, relacione os assuntos aos parágrafos correspondentes, que é o número 6. Então, ali a prof deu as respostas, né? Iniciando o primeiro parágrafo ali, citam um estudo cujos resultados serão apresentados nos demais parágrafos da reportagem, finalizando com a letra H, aponta possibilidades futuras de uso da tecnologia para a saúde das pessoas. Gente, só vai saber responder de forma correta essa aqui, de repente, na primeira tentativa, o aluno que leu todo o texto. Por isso, todos os textos que a prof coloca, que propõem para vocês em qualquer atividade, devem ser lidos, tá bom? Não é ir lá e tentar pegar uma parte do texto que responda isso, uma parte do texto que responda aquilo, não. Tem que ler o texto na íntegra. Número 7. O assunto apresentado nessa reportagem é atual e de interesse da sociedade? Justifique sua resposta. Sim, é atual. Os idosos são uma parcela da população que precisa de cuidados. As pesquisas são muito importantes para encontrar maneiras de preservar a saúde dos idosos, né? Então, é atual, interessa a sociedade, porque a tecnologia nos ajuda em muitas coisas, né?
E a número 8. Em sua opinião, as reportagens podem mudar atitudes, ou seja, influenciar o comportamento das pessoas? Justifique sua resposta. E daí, galerinha? O que será que vocês colocaram aqui? Eu vou dar minha opinião pessoal. Sim, as reportagens podem mudar nossas atitudes, influenciar nosso comportamento. É o que nós estamos vendo agora com as reportagens em relação ao coronavírus, certo? Então, dependendo da informação que a gente recebe, nós mudamos nossas atitudes, nossos comportamentos, né? Nosso humor. Então, por isso é muito importante cuidar com as fake news, com as notícias falsas e tentar, claro, se manter informado em relação a isso, sim, mas tentar passar também as coisas boas, né? As notícias boas em relação a essa pandemia, tá bom? Galerinha, por hoje nós terminamos a correção coletiva. Agora me respondam a pergunta que a prof, toda estilosa ali, ó, a prof nova de vocês, está fazendo. Você tentou responder as perguntas que a prof colocou para vocês do livro? Você tentou fazer sozinho? Você tentou responder tudo para depois pedir ajuda? Como é que foi essa experiência para vocês? Quem está vendo essa aula vai me responder isso lá no Dúvidas sobre Tarefas, lá no nosso grupo do WhatsApp. Pede para o papai, para a mamãe colocar lá a resposta de vocês, tá bom? E galerinha, por hoje é só. Nossa recomendação de sempre: fique em casa. Todo o meu amor e apoio para vocês, tá bom? O que vocês precisarem, podem contar com a prof. Em relação às tarefas escolares, em relação ao suporte emocional também, tá bom? Nós estamos juntos. E amo vocês, estou morrendo de saudades. Até a nossa próxima aula, nossa aula de amanhã do Terçou, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau.